eu acho que a gente não deve ficar só na rede social, né? A gente precisa também daquilo que vai além do virtual. Então, relações virtuais, abraço virtual, beijo virtual. Agora vai ter o metaverso, você vai pôr um óculos e você vai entrar na internet. Daqui a pouco a gente vai estar... Então, esses dias um cara foi lá em casa e falou, pastorzão, tal, vim aqui pedir sua ajuda, que teologicamente eu preciso fundamentar a igreja virtual. Eu falei, cara, não tem como. Não tem como teologicamente fundamentar uma igreja virtual. Igreja é igreja, não existe a possibilidade disso. Agora, é óbvio, na pandemia, a pandemia acelerou muita coisa, né? Inclusive nasceram algumas igrejas virtuais na pandemia. Pra mim, volto a dizer, pra mim, cara, isso, como é que você ceia virtualmente? Como que você serve? Como que você... É complicado. Então, é claro que é uma ferramenta de divulgação, mas eu acho que o cristianismo ele precisa ser na vida real. Tem uma entrevista com o... Como que é? O Bial. Ele entrevistou o Bibo, né? Que é o... Não tem um teólogo que chama Bibo? Ele tem um... Acho que é Bibo. Ele escreveu até um livro que chama O Deus que Destrói os Sonhos. Bem ousado, né? O título, né? E ele fez essa entrevista com um rapaz, né? Que eu não vou me lembrar o nome, né? Eu prometo que eu vou pesquisar e vou colocar aí para vocês. E ele nasceu justamente... Não vamos supor, mas ele ficou muito famoso por causa da pandemia. Porque daí ele já tinha essa presença digital e aí acelerou. E daí ele comprou teve mais investimentos e tal. E eles fazem o culto assim, ele lá, ele filma, não acontece, não tem ninguém ali, mas teoricamente tem um monte de gente, né? Eu entrei nesse mundo agora também, porque eu também tinha até um certo receio. Porque é uma visibilidade enorme, né? Você dá uma opinião, você também sofre crítica ali. Então eu tô entrando agora e tô, inclusive, vencendo alguma dificuldade que eu particularmente tinha com esse universo virtual, né? Sim, eu também. Mas fazer o que uma vez eu falei sobre isso, não lembro se era reunião com os jovens, algo parecido, né? Que eu falei que a igreja tem que estar na internet, ela tem que estar na rede social. Porque se você... Eu acho que eu falei isso na primeira live, tô repetindo aqui. Se você vai pesquisar, sei lá, como fazer um bolo de cenoura, você vai lá. Sim. Pesquisa na internet. Aonde fica, sei lá, quero comprar um instrumento. Onde que eu acho o instrumento? Tô numa cidade diferente e tal. Ele vai te dizer ali onde vai estar. Então, a igreja tem que estar lá também. Sim, claro. Tem que estar lá. É uma ferramenta maravilhosa. Sim. Jesus usava as ferramentas que ele tinha. Eu tenho um pouquinho de dificuldade. E nunca enxerguei assim, não, né? Mas assim, eu tenho bastante dificuldade. Como eu falei, eu me afastei. Você comentou na sua fala, você disse que não pode ficar só na rede social. Sim. E engraçado que eu saí, porque a rede social estava me fazendo um pouco mal e tal, assim, eu fiquei 1 ano fora. E na verdade eu não voltei nem agora. Você viu, eu tô voltando, mas não tô voltando. Eu fiquei 1 ano fora mesmo. Não abri nada, sabe? 1 ano sabático. E eu não consegui mais voltar. Porque eu descobri o mundo real, sabe? Caraca. E daí, como que eu vou voltar pro virtual depois de conhecer o real, sabe? As coisas são mais profundas, sabe? E eu não consegui. Até hoje, isso já faz o quê? Faz uns 3 anos que eu voltei e eu não voltei. Eu voltei e não voltei porque eu não consigo mais, sabe? E isso que eu acho que tudo bem, tem que estar lá, eu acho que tem que. Mas a gente não pode se esquecer que não é aquilo. Claro. Não. Tem um filósofo, ele chama Pierre Lévy. Pierre Lévy, filósofo francês. Ele escreveu um livro que é O que é virtual. O que é o virtual. Eu li esse livro na faculdade de Direito. Muito bom. E ele fala que o virtual é a potência. É a potencialidade de ser real. Então, o virtual é como uma virtude para ser real. Por um lado, é real, porque há uma experiência ali. Mas, por outro lado, também não é real.
é uma potencialidade de ser real. Uma relação virtual, por exemplo, uma comunidade virtual, o abraço virtual, o beijo virtual. Então, o virtual ele é como uma potência de ser, mas ele ainda não é em plenitude. Então, para a gente viver plenitudes, para a gente viver plenamente, a gente precisa do virtual e do real, né? Da experiência do real. Então, eu acho que a gente deve sim usar a ferramenta. A ferramenta ela é sensacional. E a gente, na verdade, não usa ainda todo, se usar, sei lá, 60% do que potencialmente se pode usar. Mas a gente nunca deve perder de vista que é uma ferramenta. Sim. Uma ferramenta que a gente deve usar, mas que a gente não deve trocar, né, a ferramenta pela realidade. Muito importante. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso, não só no meio cristão, por causa que aí tem como que é? Zuckerberg, é esse o nome dele? Zuckerberg. Cara, do Facebook, ele está criando um metaverso, né? Tem outros também que estão querendo investir nisso, né? Que a ideia é de você entrar mesmo na internet, né? Tem o Futurama, não sei se você já assistiu o Futurama. Futurama, o desenho, né? Tinha desenho, eles entravam na internet assim, né mesmo? Eles entravam na internet, né? Era um local físico, virtual, vamos dizer assim, né? Então é mais ou menos essa ideia que ele está querendo. Você põe um óculos de realidade ali aumentada e tudo, e você interage, você encontra pessoas, mas você está no seu quarto. Daí você vai trabalhar e você está no seu quarto, né? E isso tá chegando aí.